Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ano, sem o Roger Guedes, né? Sem o Corinthians, o Roger Guedes está muito difícil para contratar, né? Sem o Renato Augusto, deu isso aí. Com o Renato Augusto, o torcedor tem que ter um olhar de esperança. É o que resta, é o olhar de esperança para esse time. Esses caras que podem entrar e mudar um pouco. O que não dá para jogar é com o Cantillo. O Cantillo joga no Corinthians porque ele tem bom passe, mas ele não acerta nenhum. Ele é o jogador da bola longa, ele não faz um lançamento. Aí você vai, eu vou botar o Renato. Se fosse treinador do Corinthians, botava o Renato Augusto de segundo volante, para poder fazer uma saída de bola. Poxa vida, não dá mais pro Corinthians ficar na mão com os caras que estão jogando, infelizmente não dá. Não dá, infelizmente não dá. Você viu ontem como é que o Corinthians marcava o time do Flamengo? O Corinthians passou vergonha, o Corinthians corria, parecia brincadeira de rodinha de bobo, corria atrás de um, a bola tava com o outro, corria atrás do outro, a bola tava com um, passava para aquilo parecia brincadeira. O Arrascaeta começa a jogada na esquerda, vai parar dentro da área do lado direito. O Arrascaeta dribla o goleiro do Corinthians e se dá o luxo de atravessar uma bola sem nenhuma necessidade. Puxa vida, é só a gente pensar um pouquinho. Claro que esses caras vão agregar, é óbvio que esses caras vão melhorar o time do Corinthians. E se viesse o Roger Guedes, é muito difícil o Corinthians contratar o Roger Guedes. Mas se vier o Roger Guedes, Jesus, melhora muito. Fica na mão do Mosquito, o Corinthians tem um jogador na frente e o Mosquito. O craque do time do Corinthians não joga porque ele não consegue fazer o time fluir pela lateral. O Corinthians só tem um jogador bom que é o Fagner. Puxa vida, esses caras têm que entrar rápido, ontem se puder. Ô Pascoal, mas aí, além da entrada desses jogadores, a questão também aí primeiro, é tirar essa coisa da cabeça dos jogadores do Corinthians, o que eu acho difícil, né? Porque esse condicionamento já é natural. A equipe do Corinthians entra e já, antes de começar o jogo, já está posicionada lá atrás, esperando o adversário, qualquer que seja. Pode ser o Juventude, o Corinthians vai jogar dessa forma. Pode ser a Chapecoense, o Corinthians vai jogar dessa forma. Não pode. Não pode, né? Não pode. Isso aí já está enraizado na cabeça. Não, vamos jogar. Peraí, é uma questão de, primeiro, você tem que ter atitude. Jogar contra o Flamengo, eu sei que eu não vou bater de frente com o Flamengo. Não vai dar. É difícil de jogar contra o Atlético Goianiense. Por que eu vou bater de frente com o Flamengo? Por que eu vou me expor? Não, peraí. Vou fazer o simples. Mas nem os simples conseguem fazer. Aí começa. Eu sei que o Silvinho é muito meu amigo, é amigo de infância, mas ele errou ontem na escalação. E assim, você não pode demorar 45 minutos para entender que está errado. Jogando contra o Flamengo. Você vai tomar 4, você vai tomar 5, vai tomar 6. O Corinthians deu sorte que o Flamengo tirou o pé. Porque no primeiro tempo, se o Flamengo forçasse um pouquinho mais, né, teria feito 4, 5 facilmente. Peraí, tá? Ó, Oi, Dani, pode falar. Não, só para você completar o teu raciocínio, me faz então, por favor, uma análise no seguinte sentido. Quanto é que passa pelo Silvinho e quanto é que passa pelos jogadores? Porque eu brinquei aqui no começo do programa, né? Também não precisa ter só Zé Elias ali caçando canela em campo, mas o Flamengo teve 66% de posse de bola e o Corinthians fez 7 faltas. Sim, mas 7 faltas. Eu e aí, acho que assim, aí... não é para parar o jogo, mas é para tentar recuperar a bola. E aí a falta acaba sendo consequência quando você não tem, né? Então, como é que você divide isso aí? Eu divido 50 Silvinhos e 50 jogadores. Até um certo ponto, o Silvinho é o responsável. Ontem, no meu modo de ver, pelo menos pelo que eu entendo e a maneira que eu enxergo, eu acho que o Silvinho fez a escalação errada. Você não pode deixar, primeiro, o Cantillo. O Pascoal ainda está sendo bondoso de falar ele é o homem do passe longo. Ele não é homem de nada, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue dar um passe curto, ele não consegue dar sequência na jogada. Não sei como ele é titular do Corinthians, eu não sei o que ele faz no treinamento que convence o Silvinho a colocá-lo ali como primeiro volante para ter saída de jogo. Mas é o único que eu tenho. Desculpa, então se é o único que você tem, tira, porque não serve. Procura outras alternativas. Porque ele não te dá essa possibilidade, né? Então, Cantillo fora, é simples. Ontem mesmo. Lógico, marcação, pressão. Mais um volante de marcação, mais de marcação. Ele já erra logo com 5 minutos a primeira bola. Eu também acho que o Silvinho... E ele quis repetir um time que ganhou o último jogo e tal, mas contra o Flamengo era completamente diferente, tinha que pensar numa outra história, ele teve uma semana para isso, por isso que eu acho que também ele errou sim, ele errou. Os jogadores
quando a Dani fala, só fizeram 7 faltas, eu acho que eles nem achavam os jogadores do Flamengo para fazer a falta. Tem isso também, viu, Dani? Nem acharam. A bola não acharam, cara. Faz duas linhas de 4. Você não vai jogar. O Corinthians não ia jogar contra o Flamengo. Não ia. Você sabe que vai ter dificuldade. Faz 2 linhas de 4, preenche os espaços. O time do Flamengo se movimenta. Então preenche os espaços, deixa a bola lá com os 2 zagueiros. 2 linhas de 4, 2 centroavantes parados na frente dessa linha de 4, marcando os 2 volantes. E aí a bola fica nos pés dos zagueiros. O Gustavo Henrique vai fazer o gol lá dentro da área do Corinthians? Ele vai levar essa bola dentro da área? Não vai. O Léo Pereira vai levar essa bola para dentro da área? Não vai. Preenche os espaços. Mas eu tenho que agredir. Sim, eu vou agredir. Eu ponho o Cantígio na frente da minha zaga e ponho o Gabriel para agredir o Arão e põe o Rony para agredir o Diego. Sim. Aí o Arrascaeta entra nas costas do Rony, o Everton Ribeiro entra nas costas do Gabriel e jogam tranquilamente. Então, ou seja, a sua retranca, o seu posicionamento defensivo, a sua estratégia tática não serve para nada, porque você dá todos os espaços que a equipe do Flamengo necessita. Então por isso que o Flamengo jogou tranquilamente, porque os 2 caras que tinham a bola nos pés, quando o Corinthians saía para pressionar, a bola já não estava mais com eles. Então se é para correr errados, posiciona, respira, fica no teu posicionamento, diminui os espaços, porque uma hora o Diego vai trazer a bola para cima de você. Se eu sou volante, eu fico parado. Por que eu vou pegar o Diego lá no meio campo? Para abrir o espaço atrás aqui nas minhas costas, eu fico parado e deixo ele trazer a bola para cima de mim. Então é assim, posiciona, como é que fala? Preenche os seus espaços e deixa a bola com o Flamengo, natural. Aí você põe o Jô para jogar entre os zagueiros. O Jô está com dificuldade, ou eu estou errado, o Jô está com dificuldade, está com pouca mobilidade. Preserva o Jô, traz ele para próximo do seu time. Porque aí você não consegue nem dar essa possibilidade. O Jô e o Luan disputam a posição, né? Quando o Jô saiu, o Luan entrou. Não, eu vou dizer um negócio para você. Vocês entenderam essa parte da entrevista do Silvinho, não? Eu tentei um intérprete, juro, eu tentei um intérprete, porque eu preciso melhorar o meu vernáculo a respeito de futebol. Eu preciso melhorar, todos nós precisamos. Mas eu confesso para vocês que tem hora que eu acho que o treinador passa ridículo. Quando ele começa a explicar, ele só pode jogar naquele terço do campo ou naquele limite da linha que dá... Aí ele começa a passar ridículo. Na flutuação, né? Na flutuação. Ele começa a passar ridículo, porque ele começa a dizer que o jogador não joga nada. A hora que ele começa a encontrar esse tipo de situação, ele começa a dizer pro torcedor do Corinthians, eu tenho esse cara aqui, mas ele não joga nada. Eu tenho esse cara aqui, mas eu não consigo colocá-lo para jogar porque ele não executa os movimentos e nem executa as jogadas que eu preciso. Então eu tenho que limitar o espaço dele. Aí passou vergonha. O treinador começa a passar vergonha e começa a mostrar que os jogadores que ele tem não são capazes de atuar naquilo que ele pensa de futebol. Desculpa aí, Breno, pode falar. E aí, Breno, só terminar os 50% dos jogadores. E aí, Dani, tem o lado dos 50% dos jogadores, que é o seguinte, eu tô com dificuldade aqui, professor, desse jeito aqui não tá dando. Nós estamos tomando um chocolate, muda. Vem cá, Cantígio, vai lá para lateral, deixa eu fechar aqui, põe Gabriel e Rony parado na frente da zaga, mordendo ali, paradinho, né? Põe os 2 jogadores abertos ali pelo lado esquerdo. Cantígio, com a sua mobilidade, vai fazer o centroavante junto com o Jô ali, parado para marcar os 2 volantes. Deixa lá, pronto, vamos acertar aqui. Eu acho que falta isso aos jogadores do Corinthians, mas é a questão, como eu falei no começo do comentário, o condicionamento mental desses jogadores é isso, o Pascoal sabe, o Mauro sabe, o Brenner sabe, todo mundo sabe. Se você fala pro jogador, olha, você tá cansado, o cara chega no jogo, ele tá morto, com 5 minutos de jogo ele tá pedindo para sair. Agora, o Corinthians escutou a semana inteira, o Flamengo vai passar por cima, o Flamengo vai passar por cima, o Flamengo vai passar por cima. Como é que eles entraram? Eles já entraram no campo perdendo 5-0 pro Flamengo. Então, assim, a diferença é muito grande, mas o Corinthians deu a possibilidade do Flamengo se tornar maior, mas muito maior do que já é. Zé, fala, Breyle, tinha pedido para falar. Para mim, o Pascoal falou sobre o Silvinho, né? Acredito que foi um jeito polido dele dizer que ele tem jogadores com uma característica que não se encaixa com disputa de intensidade contra o Flamengo. O Flamengo é muito mais intenso, tem muito mais volume, porque seus jogadores mais técnicos
se dispõe a jogar dessa maneira. A gente vê um Arrascaeta combatendo a bola o tempo todo, o Diego, que já foi um meia clássico, jogando como volante, desarmando toda hora. E no Corinthians, tecnicamente, se a gente pegar esse time, você consegue peneirar alguma coisa. O Cantilho, né, que vocês falaram, que não pode ser titular, ele é um jogador que tecnicamente tem fundamentos, ele sabe lançar, sabe dar passe, mas erra muito, porque a gente está tratando de um Corinthians que não tem mecanismo de jogo. E eu vou usar o exemplo do Camacho. O Camacho foi um volante muito contestado no Corinthians, que de fato não fez uma boa passagem, mas quando vai jogar no Santos, a gente nota a diferença, como o jogador se encaixa, como ele começa a acertar mais, como ele tem mais confiança, porque joga com um treinador e num sistema que acolhe esse tipo de jogador. E no Corinthians, o Corinthians não está forjado para jogar como joga o Camacho, como joga o Arauz, como joga o Luan, Matheus Vital. São jogadores técnicos, mas jogadores pouco intensos. E isso faz com que um abismo, que já é enorme, né, de elenco, se torne ainda maior quando as duas equipes estão em campo, né? Então, acredito que o Silvinho, ele precisa... Em algum momento, ele vai ter que moldar esse time para jogar de alguma maneira. Hoje, nenhum de nós aqui sabe falar qual é o Isso se não moldarem o Silvinho, né? Eu acho que ontem ele defendeu contra o Santos. Era para vender o Luan. O Santos, Pascoal, a pressão interna está aumentando, hein? A pressão interna está aumentando. O próximo jogo é contra o Santos. Ele tem 16 jogos, aproveitamento baixo. E agora tem ainda a questão de se perder no campo e nas entrevistas, né, Pascoal? O Mauro vai na sequência aí também. Não, o Silvinho tá pela bola 7. Pode marcar aí, tá pela bola 7. E é caçar pra cantada. Então, porque o time não anda. Santos? O time não anda, o time não funciona. Se não for contra o Santos, é no próximo. Porque o time não anda, o time não funciona. E quer saber uma coisa? Eu acho que ele tem participação nisso aí. Ele tem participação nisso aí, concordo com o Zé Elias. Tem hora que você tem que olhar o adversário. O bom treinador, para ele fazer o trabalho dele, ele tem que analisar o adversário. Ele olha o adversário e fala, eu só tenho essas armas. Com as armas que eu tenho, o que eu posso fazer? Bom, eu tenho que limitar a ação dos jogadores do Flamengo. Eu não posso deixar os dois volantes saindo com a bola dominada. Eu não posso deixar a entrada dos dois meias em diagonal. Então eu preciso parar isso, senão vai estourar toda hora em cima da minha defesa. Então ele tem que se organizar no sentido de melhorar o seu time. Ontem a gente não viu nada disso. O Silvinho está pela bola 7, pode marcar aí. Ô, Pascoal, fala, Mauro, para a gente ouvir o Silvinho na sequência. Não eram só os volantes, não. Até os zagueiros também tinham tranquilidade, né? Podia se adiantar um pouquinho, enfiar, que a gente chama hoje de bolas verticais ali, né? Eles estavam todos tranquilos. Entrelinhas. Passes nas entrelinhas, Mauro, na entrelinhas. Exatamente, passes nas entrelinhas. Parece assim, que o time não precisa marcar, deixa o Flamengo vir para cima. Agora, com relação ao Luan, que o Pascoal falou da entrevista, eu também, olhando o Silvinho falar, sabe o que passou na minha cabeça? Ele ia ser sincero, teve vontade no início de dizer, olha, ele não está me entregando nada no treino, gente. Vocês não veem o treino, mas ele não me entrega. Aí ele deve ter pensado, nossa, mas a diretoria está precisando vendê-lo, eu não posso também falar mal. E aí ele dá uma virada e dá uma explicação que não faz sentido. Não, ele estava jogando porque o Jô não estava jogando, e aí o Jô voltou e a gente pôs o Jô, como se a função do Luan fosse de centroavante, né? Ele não quis comparar o Luan com o Arauz, com quem mais? O Adson, que ele colocou lá, seja com o Vital, que para mim ele coloca muito tarde. O Vitinho. O Marquinhos, o Vitinho, com ninguém. O Vitinho, não. Ele comparou com o Jô, como se assim, não, tem dois centroavantes aqui, o Jô era o titular, voltou, tá bem, eu tirei o Luan. Mas isso me pareceu ele pensando assim, pô, eu não posso falar que o cara, né, não tem essa vontade toda, etc e tal, porque ele sabe que a diretoria também está esperando por uma proposta que não vai ser fácil de chegar para o Luan. E ontem, na verdade, a grande maioria jogou igual o Luan, né? A grande maioria jogou sem alma. Essa é a verdade. Teve muito Luan em campo ontem. Mesmo sem ele entrar, teve muito Luan em campo ontem.